Olá, meu irmão. Vamos para mais uma meditação de hoje. Como nós estamos estudando o livro de Gênesis, nós hoje vamos para o capítulo 4 de Gênesis, que conta a história de Caim e Abel. Hoje nós vamos estudar sobre a história de Abel. E amanhã nós estudamos sobre Caim. Diz aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz: Cobitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu filho. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador ou agricultor. Então o primeiro filho foi Caim e o segundo filho foi Abel. Então hoje nós vamos se deter mais na história de Abel, que diz assim. Veja, Abel, logo no começo da Bíblia e por toda a Escritura Sagrada, vemos duas linhas marcantes, a dos crentes e as dos incrédulos, filho de Deus e filho do maligno, justo e injusto. Abel foi um homem de fé, nele vimos uma imagem agradável do homem para Deus. Primeiro ponto, confiança em Deus e no seu sacrifício pelo pecado. Segundo ponto, consagração a Deus. Certo? Abel sempre foi uma pessoa consagrada a Deus. Terceiro ponto, comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos ter, comunhão com Deus. Agora veja só, a fé verdadeira age segundo os pensamentos de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim, 11, 4 de Hebreus, fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então Abel ele teve isso aí. E diz aqui embaixo: e dirigida pela palavra de Deus e não por vontade própria, como Caim. Certamente Caim também conhecia a vontade de Deus tão bem quanto seu irmão, mas não o seguiu. Certo? A fé verdadeira é aceita por Deus. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4, que diz assim. Gênesis 4, 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe da primícia do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Diz assim ainda mais: Deus olhou com agrado para o sacrifício de Abel, como mais tarde para o de seu filho Jesus. Somente em Cristo somos agradáveis a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5. A fé verdadeira é odiada e perseguida pelos incrédulos. Veja lá se nós ler lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e o 5, 4 nós já lemos, nós vamos ler o 5 agora. Ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante dele. Então ele ficou assim, e disse: por que Deus não aceitou? Porque Deus não aceitou a oferta de Caim, porque não foi o que Deus pediu, não foi aquilo ali não. Então Deus pediu uma coisa e ele fez outra, por isso que não foi aceito. Não é porque Abel era melhor do que Caim, é porque Caim ele fez o que ele achava que era certo. E Deus ele pediu para Abel e Abel obedeceu. Então muitas vezes, irmão, é o que Deus pede, não é o que nós queremos, certo? E diz aqui, como Caim e Abel, Saul e Davi, veja só, a fé verdadeira é odiada e perseguida pelos incrédulos. Como Caim e Abel, Saul e Davi, os fariseus e o Senhor Jesus, e mais tarde a igreja perseguida. Cada novo convertido experimenta logo o ódio dos incrédulos que rodeia. Tem lá vários textos bíblicos, mas nós já falamos sobre isso. Mas é verdade, quando você toma uma decisão do lado de Cristo, irmão, os seus amigos somem todos eles. Porque os incrédulos ele não aceitam. A luz não se bate com as trevas.
ou as trevas não se batem com a luz, né? Na verdade, quando a luz chega, acabou essas trevas. Por isso que os amigos que nós temos, muitas vezes, antes de nós aceitar Jesus Cristo, todos eles somem. Mas isso é normal, certo? Diz aqui, as trevas odeiam a luz, certo? A fé verdadeira recebe a aprovação divina. Aí tem lá Mateus 23, 35, Lucas 11, 50 e 51, Hebreus 11, 4, Hebreus 12, 23 e 1 João 3, 12. Se você quiser ler esses textos, você lê depois. E diz aqui, Deus sente a necessidade daqueles que sofrem por causa do seu nome, como se fosse sua própria necessidade. Atos capítulo 9, versículo 5 e Zacarias 2, 8. Certo? Esses dois textos é bom nós ler. Vamos ler só um texto desse aí, lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 5, fala... Atos 9, capítulo 5, diz assim, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então, irmão, essa é a palavra de Deus hoje, que Deus venha abençoar cada um de vocês, espero que entenda o que é que Deus pede e o que é que nós temos que fazer. Oremos? Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia que estamos aqui na Tua presença. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.